Fala galera esperta, aqui é o Rafael, do canal Avançadamente. Todos nós sabemos como a nossa espécie corre enormes riscos quando grandes catástrofes naturais atingem a Terra, e que elas podem até nos extinguir. Mas o que poucos sabem é que, por muito pouco, isso já quase não aconteceu, e que uma grande erupção vulcânica quase acabou com a nossa existência no passado. Existe uma teoria muito aceita no meio científico que diz que há 71 mil anos atrás, a nossa espécie quase entrou em extinção devido à colossal erupção do Monte Toba, localizada na ilha indonésia de Sumatra. Depósitos de cinzas e fragmentos de rocha forneceram evidências de um dos desastres naturais mais graves da história, que, segundo os paleoclimatologistas e geólogos, ocorreu há exatamente 71 mil anos atrás. A erupção foi cerca de 3 mil vezes mais forte do que a maior erupção moderna, a do Monte Helena, nos Estados Unidos, em 1980, e liberou cerca de 2.800 quilômetros cúbicos de magma. Para se ter uma ideia das dimensões, o Monte Helena liberou apenas 1 quilômetro cúbico de magma. A erupção foi classificada na categoria 8, ou seja, mega colossal. Os cientistas calculam que a coluna de cinzas emitida pelo Toba chegou a 30 quilômetros de altura, 2 vezes mais que o necessário para causar uma alteração climática global. A nuvem de cinzas se ergueu do vulcão e avançou na direção oeste, através do Oceano Índico e até o Oriente Médio. A magnitude da erupção foi registrada não apenas pelo tamanho da cratera, mas também pelos depósitos de cinzas, de enxofre e de cálcio encontrados nas rochas e amostras de gelo de lugares muito distantes, como a Groenlândia, a 11 mil quilômetros do Monte Toba. Depósitos de cinzas de 6 metros de espessura, que remontam à época da erupção, também foram encontradas na Índia durante escavações arqueológicas. A erupção em si durou aparentemente cerca de 2 semanas. O buraco gigante deixado pela erupção do Toba é atualmente o maior lago de cratera do mundo, com profundidade média de 450 metros. Tem 100 quilômetros de extensão e suas margens perfazem quase 300 quilômetros. A erupção causou um inverno vulcânico de 6 anos e possivelmente ajudou a precipitar uma idade do gelo que já estava se formando. Essas quedas de temperatura acontecem porque as cinzas vulcânicas, quando são lançadas nas partes mais altas da atmosfera, bloqueiam a luz do Sol, diminuindo drasticamente a temperatura e impedindo que as plantas realizem a sua fotossíntese. Por serem lançadas a grandes altitudes, as cinzas demoram para se dispersar, podendo levar meses ou até anos para serem eliminadas da alta atmosfera. Qualquer evento que cause a diminuição da temperatura da Terra, seja por vulcões, meteoros ou até guerras nucleares, é visto pela maioria dos cientistas como uma das maiores ameaças aos seres humanos. Uma queda global nas temperaturas pode, até mesmo nos dias de hoje, colocar nossa espécie em sérios apuros, pois podem desencadear uma grande queda nos recursos que nós necessitamos para nos manter vivos. Assim como possivelmente aconteceu com os dinossauros, que não foram extintos com o choque do meteoro em si, mas com as consequências causadas pelo impacto. A erupção do Monte Toba teria reduzido a temperatura do nosso planeta em cerca de 5 graus Celsius, e foi registrada uma temperatura de cerca de 15 graus no 3º ano após a erupção. Como consequência da diminuição repentina da temperatura, animais teriam morrido aos milhares, espalhando pelo solo carcaças em decomposição, impróprias para o consumo. 3/4 das espécies vegetais do hemisfério norte desapareceram, e a maioria dos seres humanos acabou morrendo de fome. Os cientistas acreditam que a população humana chegou a diminuir para cerca de 2.000 indivíduos, mas outra pesquisa chega a sugerir que a quantidade de mulheres chegou a reduzir para o perigoso número de apenas 500. Dá para imaginar o que é isso? É realmente chocante imaginarmos que toda a população da Terra um dia chegou a caber em um pequeno espaço, como um pequeno auditório, por exemplo. Foi por muito pouco mesmo que não tenhamos sido extintos. Qualquer adversidade que tivesse atingido essa população nesse momento frágil poderia ter sido o nosso fim. Um surto de doença, outra catástrofe menor, ou uma simples escassez de comida que fosse um pouco maior, poderia ter acabado facilmente com esses 2.000 indivíduos. Os cientistas chegaram a essa conclusão da redução populacional extrema porque nós somos 99,9% idênticos uns aos outros. Nós somos a única espécie de animais tão semelhantes geneticamente, e essa semelhança é resultado direto da redução populacional, que ocorreu há 70 milênios atrás.
Os cientistas traçaram um mapa genético de vários povos diferentes da Terra hoje, e todos eles levam para o mesmo caminho. Um pequeno e único grupo de indivíduos que teria prosperado bem na época da erupção do Monte Toba. Então, com os indícios arqueológicos e genéticos, essa teoria passou a ser amplamente aceita no meio científico, apesar de ser bem pouco conhecida pelo público. O Homo sapiens só conseguiu sobreviver porque havia no mundo 3 áreas tropicais de alto índice pluviométrico, ou seja, com grande precipitação de chuva, cujo solo conseguia sustentar um número maior de pessoas. Elas estavam todas na África, onde existem evidências de uma expansão humana depois da crise. Ferramentas e gravuras de 70 mil anos atrás indicam que ocorreram focos de desenvolvimento humano na África, muito antes do que em qualquer outro lugar. Aos poucos, com a melhoria do clima, a população explodiu em crescimento exponencial, expandindo-se pelo globo. Mas mesmo assim, acredita-se que a humanidade tenha levado pelo menos 20 mil anos para sua recuperação. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje e serve para alertar que, apesar do nosso aparente domínio na Terra nos dias de hoje, existiu uma época em que nós éramos uma criatura em extinção. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e falou!